Existe uma prisão que você constrói com as suas próprias mãos. É uma cela forrada de boas intenções e expectativas impossíveis. Chamamos essa prisão de perfeccionismo. O perfeccionista não busca a excelência. Ele busca a ausência de crítica. E para evitar o erro, ele frequentemente escolhe não fazer nada. A autocrítica não é a voz da sua consciência, é o medo disfarçado de virtude. Quantas obras de arte, quantos projetos de vida, quantas palavras de amor foram destruídas antes de nascer, apenas pelo medo de não serem perfeitas. Hoje, vamos conhecer a história de Lúcia e a verdade que o mestre oleiro lhe ensinou sobre a beleza do que é imperfeito. Lúcia era uma artista ceramista dotada de talento, mas amaldiçoada pelo seu próprio dom. Sua mente exigia uma perfeição inatingível. Ela passava dias na roda, moldando o barro com uma precisão cirúrgica. Mas no instante em que via o menor desvio, uma leve imperfeição na borda, uma mancha sutil na cor, ela destruía tudo. Com um grito silencioso de frustração, ela esmagava o vaso de volta ao monte de argila. Ela não permitia que suas peças vissem o forno. O fogo eternizaria o erro. Seu estúdio estava sempre limpo, mas vazio. Lúcia tinha a habilidade para criar obras-primas, mas só criava lixo. Ela vivia exausta não pela criação, mas pelo julgamento constante. Sua alma ansiava por aceitação, mas a única pessoa que a rejeitava era ela mesma. Ela começou a sentir que talvez ela fosse o erro. Certa manhã, ela ouviu falar de um velho mestre oleiro, mestre Kintsugi, que vivia recluso e só vendia peças quebradas. Intrigada e ao mesmo tempo revoltada, Lúcia decidiu procurá-lo. Lúcia encontrou o mestre Kintsugi em sua oficina, que não era limpa, mas estava cheia de vida e desordem criativa. O mestre, com mãos marcadas pelo tempo, não estava moldando, mas sim consertando. Suas prateleiras estavam repletas de vasos rachados, pratos lascados e tigelas quebradas. Mas onde estava a falha, havia uma beleza estranha. As rachaduras eram preenchidas com linhas douradas brilhantes. Lúcia, confusa, desabafou sua dor, descrevendo a fúria com que destruía o erro. Mestre Kintsugi a ouviu pacientemente. Você trata o erro como um inimigo mortal, Lúcia. Eu o trato como o meu principal professor. Mas a lição de hoje não virá do barro, virá do espelho. O mestre lhe entregou um belo espelho de mão. A armação era entalhada. A superfície de vidro era impecável. Sua tarefa é simples, Lúcia. Durante um dia, você vai carregar este espelho e olhar para ele a cada hora, sempre que a dúvida sobre sua arte vier. No final do dia, você me dirá o que viu de imperfeito. Lúcia aceitou. Ela andou pela vila olhando para o espelho. A imagem era perfeita. Seu rosto, embora cansado, estava inteiro. Sua roupa estava limpa. O espelho era um alívio. Naquela noite, ela retornou ao mestre Kintsugi. O espelho está perfeito, mestre. Não há falhas visíveis. O mestre sorriu. E qual é o seu maior medo, Lúcia? O erro na peça, certo? O fracasso. Antes que Lúcia pudesse responder, mestre Kintsugi pegou o espelho e, com um movimento firme, deixou-o cair no chão de pedra. O espelho se quebrou em dezenas de pedaços. Lúcia soltou um grito. O mestre, então, apontou para os cacos espalhados e para a sua própria reação. Mestre Kintsugi se ajoelhou e começou a recolher os pedaços. Ele pegou um pote de laca e um pó de ouro puro. Com uma paciência imensa, ele começou a colar os pedaços de volta, preenchendo as rachaduras não com cola invisível, mas com o ouro mais brilhante. O que você destruía, Lúcia, era a sua história. O erro não é o fim da beleza, é o início da singularidade. Este espelho quebrado agora vale mais do que quando estava perfeito. Por quê? Porque a perfeição é vazia. Ela não tem história. A cicatriz, o lugar onde a falha ocorreu, é agora o ponto mais forte e mais belo. Chamamos isso de Kintsugi, a arte de reparar com ouro. É a filosofia de que a peça é mais bela por causa de sua quebra, e não apesar dela. O mestre olhou para Lúcia. Se você destrói a peça no primeiro erro, você destrói a chance de aprender. Se você destrói a si mesma na primeira crítica, você impede a sua própria história de ser contada. O ouro é a sua resiliência. O ouro é a lição aprendida.
O mestre Kintsugi não ensinou Lúcia a fazer peças perfeitas. Ele a ensinou a amar as rachaduras em si mesma e em seu trabalho, pois são elas que revelam sua verdadeira força e singularidade. A partir daquele dia, Lúcia começou a colecionar suas peças defeituosas, e com o tempo, elas se tornaram suas obras mais valiosas. Lúcia voltou para casa e não viu mais pilhas de barro, mas sim oportunidades. Ela começou a ver as falhas como esboços, os erros como direções, e a autocrítica como uma bússola desgovernada que precisava ser ignorada. A partir de então, suas obras eram belas e imperfeitas, vivas e singulares. Elas tinham cicatrizes douradas que contavam a história de uma artista que, finalmente, se permitiu ser humana. Olhe para a sua própria vida. Não tente ser um espelho perfeito, ele não tem profundidade. Seja uma obra de arte Kintsugi. Permita que suas rachaduras sejam preenchidas com o ouro da experiência. Se você quer que a sua história seja inesquecível, você precisa ter a coragem de ser imperfeito. Se essa mensagem sobre aceitação e resiliência tocou você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima história, celebre a sua cicatriz. Fique bem e encontre a beleza na sua imperfeição. Lembre-se sempre, o perfeccionismo pode ser uma forma de autossabotagem para evitar a exposição.